Esse é o primeiro vídeo do módulo 4 sobre encapsulamento. Encapsulamento no contexto de programação orientada a objetos, então é essa ideia de criar uma cápsula, né, de empacotar os dados de uma classe, as suas propriedades, e proteger essas propriedades de acessos externos, né? Ou seja, não permitir que entidades externas do seu programa, os usuários da classe, consigam acessar diretamente esses dados. E em Java em particular, né, a gente já viu que a gente pode usar aqueles modificadores. Por exemplo, posso classificar uma propriedade como private, e aí só os membros da classe, os métodos da classe vão conseguir acessar essas propriedades, esses dados da classe. E externamente, então, esses dados só vão conseguir ser manipulados indiretamente através das operações da classe, dos métodos. Então, por exemplo, quando a gente tinha aquele método de paint, de um retângulo, o método paint vai conseguir acessar a posição, as dimensões do retângulo, por exemplo. Mas não necessariamente essa posição e essas dimensões vão poder ser acessadas diretamente pelos usuários externos da classe, né, pelas classes externas no programa. E as vantagens de usar essa técnica, né, de encapsular os dados dentro de uma classe, é principalmente a gente esconder os detalhes de implementação que são irrelevantes. Então, por exemplo, usando o exemplo do retângulo, né, internamente eu posso representar um retângulo pelas duas extremidades, ou também posso representar por uma extremidade e as dimensões. Então, a maneira exata como eu vou representar um retângulo possivelmente é irrelevante para as operações que eu quero fazer. Por exemplo, se eu quero exibir o retângulo, tanto faz a maneira que ele está internamente sendo representado. Desde que ele seja representado corretamente, isso passa a ser um detalhe irrelevante. Então, é interessante, nesse sentido, poder usar o encapsulamento. E uma outra vantagem relacionada a isso é que o encapsulamento vai permitir que eu altere a estrutura interna dos dados, mantendo a interface que eu tinha de operações. Então, como esses detalhes exatos de como eu estou representando um objeto não são acessíveis de fora, isso vai permitir que eu possa fazer alterações internas sem afetar o comportamento que eu tinha anteriormente. Então, de novo, no exemplo do retângulo, eu posso mudar a minha representação das extremidades para usar uma extremidade e o comprimento e a largura, e isso não vai afetar o funcionamento da função do método de paint, por exemplo. E é muito importante a gente falar aqui que encapsulamento não é um conceito exclusivo de programação orientada a objetos. Então, existe um conceito mais geral ainda do que classes, por exemplo, que são tipos abstratos de dados. A classe é um tipo abstrato de dado, mas em linguagens que não são orientadas a objeto, a gente também pode ter tipos abstratos de dados. Então, aqui, esse abstrato, né, que se opõe ao que seria o concreto, dá exatamente essa noção de que a gente tem uma ideia mais abstrata do que é aquele tipo de dado e a gente não expõe, né, os detalhes internos de implementação. Um tipo abstrato de dado, ele é definido do ponto de vista do usuário. Tá? Então, um tipo abstrato de dado, ele vai ter uma definição do que são os valores possíveis, de quais são as operações que são possíveis entre aqueles valores e qual é o comportamento esperado dessas operações. Então, isso é compatível com essa ideia, né, de que a gente vai ter uma manipulação indireta, né, através das operações, e que a gente vai esconder os detalhes de implementação que são irrelevantes. O exemplo mais comum de tipo abstrato de dados são os próprios tipos primitivos das linguagens de programação. A gente não enxerga os detalhes deles. Então, se a gente pegar, por exemplo, o tipo inteiro, então a gente tem valores para a gente construir esses tipos, né? Então, 10, 11, 20, 50. A gente tem operações
Então, eu posso pegar o 10, somar com o 20, subtrair de 5. E eu tenho o comportamento esperado dessas operações, que é realizar a operação matemática de soma e subtração. E do ponto de vista do usuário desse tipo, né, do programador que está usando o tipo inteiro, é irrelevante como exatamente o inteiro é representado na memória do computador. Se usa complemento a 1, complemento a 2, se os bits mais significativos estão no endereço maior ou no endereço menor de memória. Esses detalhes são irrelevantes. O que importa é como a gente constrói valores inteiros, como a gente opera e o que a gente espera dessas operações. Essa visão, então, ela se contrapõe à visão de um implementador de um tipo, que aí sim vai ter que detalhar as estruturas de dados concretas, exatamente como que internamente aquele tipo vai estar sendo representado na memória, qual exatamente é a implementação daquelas operações do tipo. Em C, então, quando a gente define uma struct e a gente coloca exatamente os campos que vão estar dentro daquela struct e quais são os tipos daqueles campos, isso não é um tipo abstrato de dados, isso é um tipo concreto, porque a gente está vendo exatamente como ele vai ser representado internamente. E a mesma coisa vale para classes que usam propriedades públicas. Isso também não é um tipo abstrato de dados, isso é um tipo concreto, porque a gente está expondo todos os detalhes internos daquele tipo. Então, as linguagens que oferecem essa funcionalidade de encapsulamento, elas têm que permitir que a gente consiga definir um tipo abstrato somente do ponto de vista do usuário. Ou seja, quem vai usar aquele tipo não tenha nenhum acesso aos detalhes internos daquele tipo. Então, novamente, isso não é exclusivo de programação orientada a objetos. Até mesmo em C, eu consigo declarar tipos abstratos de dados. Eu consigo definir tipos abstratos de dados. Então, por exemplo, eu posso ter um arquivo .c, código-fonte, que eu declaro uma struct com todos os campos, né, explícitos, as estruturas concretas, implemento as funções todas naquele arquivo .c. Também crio funções para criar tipos, novos valores daquele tipo abstrato, tudo no arquivo .c. E aí eu compilo esse arquivo e guardo ele, escondo o código-fonte. E aí eu ofereço aos usuários, né, daquele tipo abstrato de dados um ponto H, que só diz que existe aquela estrutura de dados. Né? Eu posso definir um struct, assim como eu posso declarar só protótipos de funções, eu também consigo só dizer que existe uma struct, sem colocar ali os campos explícitos. Né? Então, dessa maneira, expondo só esse ponto H aos usuários, eu consigo também criar um tipo abstrato de dados em C. E em Java, eu vou usar esses modificadores de propriedade, private, para esconder, então, o acesso externo e proteger o tipo para ele virar um tipo abstrato de dados, né? Para que depois eu possa esconder esses detalhes de implementação e isso vai me permitir alterar a estrutura interna se for necessário. Se a gente voltar aqui aos primeiros slides do curso, em que a gente primeiro discutiu a hierarquia de figuras, a gente focou nas propriedades. Né? E as nossas próprias definições, usando primeiro struct e depois classe, quando a gente estava explicando classe, as propriedades eram todas públicas. Então aqui a gente ainda não estava aplicando o encapsulamento, até porque a nossa discussão ainda era sobre a natureza, né? Era uma coisa bem concreta. É mais fácil, às vezes, a gente começar com uma definição mais concreta para ir entendendo a classe. E depois, com o tempo, a gente apresentou os modificadores de acesso para as classes, métodos e principalmente para as propriedades. Então, a gente viu que quando eu tenho
o modificador de private, a propriedade vai ser visível somente dentro daquela classe. E com esse modificador, a gente vai ter um nível de encapsulamento mais forte possível. Mas também existem aqui modificadores intermediários que vão dar algum grau de encapsulamento, né? Mas não vai ser a visibilidade máxima em que qualquer módulo do programa pode acessar internamente as propriedades. Aqui vai estar restrito só às subclasses e aqui a classes dentro do mesmo pacote, então isso também é considerado algum grau de encapsulamento. E a gente chegou a discutir essa ideia de encapsulamento, sem entrar muito em detalhes, né, como uma dica de que é bom evitar esse modificador public. E aí era uma diferença de política aqui, se a gente vai começar com um grau máximo de encapsulamento ou se a gente não usaria nenhum modificador que permitiria, que iria dar um encapsulamento por pacote, mas as classes dentro do mesmo pacote teriam acesso não encapsulado às outras classes no mesmo pacote. Bom, então o exercício para essa aula é a gente revisitar essas nossas classes do projeto e reavaliar, a gente tentar usar os modificadores mais restritos que forem possíveis para as propriedades. Então, o nosso objetivo aqui é ter o máximo de campos de propriedades com o modificador private que for possível. Mas a ideia é que a gente não adicione novas operações. Tá? A gente não quer modificar as APIs. A gente só quer verificar se é possível, no estado atual do projeto, modificar algumas propriedades para serem private e assim garantir um maior grau de encapsulamento para essas classes. E aí eu quero que vocês enumerem essas modificações. Então, no arquivo tal, na classe tal, a propriedade tal, eu consegui modificar ela para ser private. E depois dessas modificações, eu quero que vocês identifiquem um caso de uso para cada modificador e explicar por que você usou aquele modificador. Então, tem esse método aqui que é public, ele precisa ser public por causa disso, disso, disso. Tem uma propriedade aqui que é private e é possível ter encapsulamento máximo por causa disso, disso, disso. Então, tentar escolher um para cada tipo de modificador aqui. Bom, isso encerra então o primeiro vídeo do módulo 4 sobre encapsulamento.